Sejam todos bem-vindos a mais um programa BetoCast. O nosso convidado de hoje é o norte-americano Frei Gregório. Ele é pároco da Igreja Matriz de São Francisco de Assis, no município de Monte Alegre. Ele aceitou o nosso convite. Gravamos dentro da Igreja de São Francisco de Assis. E é para lá que nós vamos agora, para você conhecer um pouco da história de Frei Gregório. Aqui ao meu lado, hoje no programa BetoCast, nós temos a honra e o prazer de conversar com Frei Gregório. Você vai conhecer a história de vida dele, ele aceitou gravar conosco. E olha que maravilha, dentro da igreja, que é Matriz de São Francisco de Assis, logo após a celebração eucarística. Mário, muito obrigado por o senhor ter aceito o convite. Muito obrigado também, Betinho, paz e bem a todos que estão nos acompanhando neste programa, especialmente nesta Igreja Matriz, que tem uma história muito longa aqui no município de Monte Alegre. O Frei Gregório é norte-americano. De que cidade dos Estados Unidos? Eu nasci na cidade de Cleveland, que fica no norte dos Estados Unidos, e assim cresci numa família católica, e assim eu comecei a minha vocação de... Desde garoto o senhor já tem essa vocação de ser um sacerdote? Quando eu já estava no primeiro série, no ensino fundamental, já eu via os padres na nossa paróquia, e também era uma escola católica, e aí já tinha esse desejo já de ser padre, né? Nesse tempo que vendo a situação, também as irmãs que nos ensinaram, e então todo aquele ambiente de escola e também da comunidade foi muito importante para despertar em mim a vocação de querer ser padre. Que época o senhor veio para o Brasil? Ficou nos Estados Unidos quanto tempo? Terminou o ensino médio? Lá deve ser diferente? Chegou a fazer a faculdade de teologia lá ou já foi tudo no Brasil? Pois é, quando eu estava no ensino fundamental, eu já estava pensando em ser padre da diocese de lá, que era Cleveland. Mas quando eu comecei o ensino médio, eu comecei a estudar numa escola onde tinha os frades franciscanos. E aí eu também gostei muito do jeito deles. E, inclusive, me lembro muito bem que eu acho que estava no terceiro ano, quando veio um frade franciscano daqui do Brasil e nos deu uma palestra, mostrou fotos daqui do Brasil. E aí aquilo me atraiu e eu já comecei a sentir o chamado para ser franciscano e, ao mesmo tempo, para vir ao Brasil para ser um missionário. Então, depois do ensino médio, eu fui para o seminário, e lá no seminário... Isso tudo nos Estados Unidos? Tudo nos Estados Unidos. E aí, no seminário, já aprofundou o ensinamento, o estudo. Naquele tempo era a filosofia e a sociologia. Depois, comecei um ano de noviciado, foi no ano de 1969 até 1970, e depois, no mês de agosto de 1970, eu fiz meus primeiros votos como frade franciscano. Continuando, pois, o estudo de filosofia, e depois eu fui para estudar teologia na cidade de Chicago. E nesse tempo, aqui já tinha muitos frades norte-americanos, aqui no Brasil, na Amazônia, especialmente aqui naquele tempo era a prelazia de Santarém. E meu desejo de vir para o Brasil continuou, e aí quando estava no primeiro ano, ou depois de um ano e meio de teologia nos Estados Unidos, eu recebi a permissão para terminar meus estudos aqui no Brasil, na Amazônia. Que ano foi isso? Isso foi em 1974 que eu cheguei aqui no Brasil, em Belém, onde estudei... para Belém, logo, direto dos Estados Unidos para Belém. Para Belém, Aí eu comecei a estudar lá no IPAR, né? Instituto Pastoral Regional. E lá, então, eu terminei meus estudos de teologia, e depois de 2 anos e meio, eu vim aqui para Monte Alegre, já como diácono. Então, eu me ordenei diácono em Belém, e depois eu vim para Monte Alegre, e naquele tempo tinha o Frei Graciano. Então, eu acompanhei o Frei Graciano nas comunidades, nas celebrações, na questão de formação de liderança. Já naquele tempo, já tinha bastante
formação de nossas lideranças, da semana catequética e outros encontros. E depois, no mês de maio de 1976, voltei para os Estados Unidos, onde me ordenei sacerdote. Já era frade franciscano e me ordenei sacerdote em 1976. Aí o senhor volta para os Estados Unidos, fica aí depois que o senhor vem para o Brasil definitivamente. Aí depois da ordenação, passei algum tempo em férias e voltei então depois para Monte Alegre. Fiquei em Monte Alegre depois da ordenação, né, trabalhando especialmente nas comunidades rurais, visitando as comunidades e também essa questão de formação. E naquele tempo era muito tempo de trabalho social também que tinha, o trabalho com o sindicato, e foi muito importante para ajudar nesse sentido de conhecer a realidade do povo e trabalhar com esse povo, até o ano de 1985, quando eu fui transferido. Eu lembro de você em Santarém também, como eu sou de Santarém, eu trabalho em Monte Alegre, mas sempre estou em Santarém de vez em quando. Eu lembro de você também, algumas missas eu assisti em São Sebastião, Santíssimo, celebrado pelo senhor. Sim, mas antes de ir para São Sebastião Santíssimo, daqui de Monte Alegre, no ano de 1985, eu fui lá para Rurópolis, né, que fica na Transamazônica, que também era uma realidade muito dura, as estradas muito feias, a falta de assistência dos trabalhadores daquele tempo. E fiquei, então, mais do que 2 anos lá. E depois dos 2 anos em Rurópolis, eu vim para Santarém. Mas não comecei lá no São Sebastião Santíssimo, comecei a trabalhar na paróquia, não era paróquia, era uma área pastoral de Cristo Libertador, chamava-se Área A, e tinha 8 comunidades daquela parte da cidade, a parte da periferia da cidade de Santarém. E aí fiquei um bom tempo lá, fiquei 15 anos naquela área de Cristo Libertador, as comunidades Santana, São Paulo Apóstolo, Frei Rainério, São José Operário, Nosso Senhor do Livramento, São João Batista, todas aquelas comunidades de lá. Depois, então, em 2002, eu fui transferido para Belém, onde passei 4 anos em Belém, e aí depois voltei, né, em 2006, para Santíssimo e São Sebastião, onde trabalhei durante 10 anos. Então, aqui em Monte Alegre, essa já é o quê? A segunda, terceira? A segunda vez que eu estou aqui em Monte Alegre. O senhor está aqui, eu lembro que eu comecei a trabalhar em Monte Alegre em 2016, quando eu cheguei, o senhor já era o pároco aqui. O senhor está desde quando? 2016, o final de 2016 que comecei a trabalhar, assumindo então a paróquia de São Francisco, naquele início também, antes de eu chegar, era só uma paróquia, né? Era só a paróquia São Francisco de Assis, Frei Alex, Frei Haroldo, Frei Valci, outros freis que estavam aqui. E depois, quando cheguei aqui, no início de 2017, então foi fundada uma outra paróquia, a Paróquia Cristo Rei. E ficou então a Paróquia São Francisco de Assis, aqui na cidade, com as suas comunidades, e a parte rural também. Na hierarquia, no caso, não tem assim um tempo estipulado. Você vai passar tanto tempo nessa paróquia, como é que define isso aí? E cada padre fica numa paróquia? Normalmente é um tempo estipulado, assim, 6, 7 anos, né? Mas depende muito da situação, né? Então, nosso conselho da custódia de São Benedito da Amazônia, então vai reunir, né, especialmente depois do nosso capítulo, que se realiza de 3 em 3 anos, e aí, vendo a situação de cada frade, também do lugar onde está trabalhando, de quanto tempo, das necessidades também, que então vê a questão de transferências. O que o senhor pensa, Frei, agora assim, no futuro? O senhor já está aqui, né? O senhor hoje está com quantos anos? 7 anos já. Não, de idade, o senhor está com quantos? 74 anos. 74 anos, né? Sua família mora toda lá na Cleveland, Estados Unidos, né? Meus pais já falecidos, eu tenho 2 irmãos e uma irmã que moram lá. O senhor pretende, futuramente, quando voltar para os Estados Unidos, quando tiver mais tempo, uma idade assim bem mais avançada ainda, ou pretende ficar bem aqui no Brasil? Olha, isso está nas mãos de Deus, né? Depende muito da saúde, né? Graças a Deus, o padre não pensa em se aposentar, ele quer todo o tempo estar trabalhando, né? Servindo a Deus em primeiro lugar. Mas aí você vai depender muito de saúde. O senhor sempre eu já observei, o senhor tira uns dias de folga e vai nos Estados Unidos, né? Sempre tem as férias, né?
e aí fico um tempo lá e volto para cá, né? Mas meu desejo é continuar aqui no Brasil, né? Você sabe, eu lembro, por exemplo, eu sou de Santarém, que era o, que era foi o bispo de Santarém, né? Dom Tiago, Dom Tiago não, o Dom Lino, né? Dom Todos Lino, estão ele era lá, brasileiro, estão né? todos lá. O Dom Lino, Era pois brasileiro. é, mas ele era de outro estado, mas ele ficou lá. Já o Dom Tiago não, era Espírito norte-americano também, né? norte-americano. Então todos os corpos deles ficaram dentro lá na Da catedral. catedral. Nossa Dom Tiago Conceição. morreu nos Estados Unidos, mas foi trazido o Pois é, corpo acho que foi dele. o pedido dele, né? A família a- trouxe até hoje, está lá o tá. Donino também. Então é imprevisível você, eu vou fazer, eu quero isso. Você não tem que pensar nisso, aposentar, quer trabalhar. Se acontecer de Deus chamar, fica aqui, o senhor tem Está nas mãos de Deus. Está na mão de Deus, mas o senhor pretende ficar aqui no Brasil? Seria a minha ideia, Minha né? ideia, né? Mas como eu disse, Só isso vai Deus. depender muito da saúde da gente, né? O que o senhor acha do tempo que o senhor está para cá? Houve um crescimento, essa questão de, sabe que a gente vive momentos assim, devido às vezes à política, um pouco na religião mistura, assim, como é que o senhor vê hoje o povo mais frequente, mais procurando a igreja ou mais afastado? Olha, eu acho que é uma questão um pouco difícil, né? A gente tenta de fazer nossos trabalhos, especialmente formação de lideranças, outras atividades fundamentais para não somente animar as pessoas, especialmente as nossas lideranças, mas também para mostrar a importância de escutar a palavra de Deus e que esta palavra possa realizar em nós uma transformação, que as pessoas possam se aproximar mais da comunidade, pois em comunidade nós expressamos a nossa fé em Jesus ressuscitado. E nós agora temos uma equipe, né, de pastoral aqui, junto comigo a Frei Paixão, Frei Erlisson, agora que chegou recente. Eu acho que essa equipe está empenhada mesmo em realizar esse trabalho, né? Agradeço a presença de todos os nossos frades, e não somente os frades que estão aqui agora, mas toda a história dos nossos frades aqui em Monte Alegre, uma história muito bonita, desde os anos de 1920, com os frades alemães, e depois os frades americanos chegaram aqui em 1958, uma história muito bonita de evangelização, de missão, de fortalecimento das nossas comunidades. E nossa tarefa é continuar esse trabalho. A gente sabe que hoje, apesar disso, né, existem muitas pessoas que são ateus ainda, não acreditam em Deus, né? Claro que uma minoria, e aqueles que só procuram Deus quando estão no aperto, quando estão no desespero. Eu vi uma vez uma pessoa falar, por que aconteceu mais milagres no Velho Testamento do que no Novo? O senhor, como frei, o senhor tem um ponto de vista dizer que acontecia mais naquele tempo, de que hoje acontece, só que as pessoas acabam não colocando isso para fora? Olha, milagre depende muito da fé da gente, né? E a gente tem que sempre lembrar que o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, também toda uma história do povo de Deus, e também tinha uma outra mentalidade e outra época, né? Outra também tempo. Então a gente tem que lembrar sempre ler a palavra de Deus a partir da fé e a partir também de um certo contexto que estava acontecendo. Eu acho que também a pessoa de Jesus, com certeza, ele anunciou o reino de Deus, e com certeza a sua ação, a sua misericórdia para com os doentes, as pessoas mais necessitadas, era fundamental. Eu acho que aquilo que a gente fala é nos comprometer na fé, e através da nossa fé pedir que Deus nos ajude nas nossas dificuldades, especialmente na doença, e pedir que, com a graça de Deus, nós podemos alcançar a vontade de Deus e uma vida de dignidade para todos. Eu quero agradecer e só dar uma mensagenzinha aos nossos telespectadores no final do programa. Muito obrigado, né, Betinho, né, pela oportunidade, e a gente espera que a gente possa sempre comunicar o amor de Deus às pessoas, né? E que Deus abençoe todos que estão acompanhando, e a gente pede que todas as pessoas vivendo a fé possam se aproximar da comunidade, da palavra de Deus, e assim se comprometer especialmente no seguimento de Jesus. É nosso desejo e também aquilo que nós queremos seguir, o exemplo de Francisco de Assis, né, nosso padroeiro, Francisco que deixou tudo para trás para abraçar o Evangelho e viver na minoridade, na fraternidade. É um grande exemplo para todas as pessoas do nosso município.
Na próxima semana tem mais um convidado. Hoje nós tivemos a honra de gravar aqui com o Frei Gregório, dentro da igreja aqui, né, matriz de São Francisco de Assis, aqui no município de Monte Alegre. Até a próxima semana. Muito obrigado, paz e bem.